Esse é o tema para nós desta manhã. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, aqueles que vão nos assistir na internet também, recebam a paz. Nos ajudem compartilhando esse vídeo, se inscrevendo aqui no canal da Igreja da Vida, para que você possa estar sempre atentos à pregação da Palavra de Deus. Efésios 5, 14 e 21. Então o Espírito de Deus diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Para que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Jesus não falava, é claro, falando aqui do sono natural. Não é quando você está dormindo e alguém quer te acordar, ou acorda aí. Mas é uma chamada de atenção para aquilo que ocorre ao nosso redor. Pessoas estão caminhando para a morte eterna. A cada dia que passa, mais perto da morte eterna elas estão. Os salvos em Cristo, a cada dia que passa, mais perto de entrarmos nos céus. Então o Senhor diz para nós duas coisas aqui, além, claro, de que a chamada principal aqui é para que os mortos se levantem. O Senhor chama de mortos aqueles que não o conhecem, aqueles que não entregaram a vida para Ele. Quando Ele diz levante, Ele está dizendo: vinde a mim, todo aquele que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Foi esse o chamado de Jesus. Aí o Senhor diz para nós como igreja: não ande como nécios. Preste atenção no que você está andando. Não ande como nécio. O que é nécio? Nécio é aquele que não consegue discernir. Ele não consegue saber o que está acontecendo no seu tempo. Então ele vai, cada dia que passa ele vai indo, mas não consegue saber. Não presta atenção nas pessoas, não quer prestar atenção nas pessoas, e vai vivendo, não consegue saber o que está acontecendo. Como está tudo bem? Ele está lá, está tudo bem, né? É difícil alguém perguntar: Senhor, por que está tudo bem? Não é? É difícil. Alguém já perguntou aqui: Senhor, por que está tudo bem? Agora, como a Bíblia diz que está tudo ao tempo, tem dias que são muito ruins. Tem dias que nós estamos numa batalha, tem dias que nós estamos, como a Bíblia diz, debaixo do céu de bronze. Aí nós perguntamos para Deus: ai Senhor, por que está acontecendo isso? Não é? É muito mais fácil perguntar para Deus quando as coisas estão ruins do que quando estão boas. Mas se nós já tivermos o discernimento antes, nós podemos ocorrer duas coisas. Nós podemos amenizar a situação ruim, e às vezes até bloquear mesmo, né? Ou nós podemos ajudar alguém e não passar por essas situações ruins, ou amenizar a dor dela. Mas eu preciso estar atento àquilo que está acontecendo. Olha, vede como andais. Ele também fala assim, ó, remindo o tempo. O que é remir o tempo? Remir significa usar o tempo com as coisas que são realmente importantes. O que é mais importante para você? Nós somos filhos de Deus, nós somos seguidores de Jesus Cristo. O que é mais importante para Deus? O que é mais importante para Jesus, que é o nosso Deus? O que é? Você não sabe? Salvar as pessoas. Ou seja, vida. Está tudo certo, salvar as pessoas, o Evangelho, porque é através do Evangelho que nós vamos alcançar as pessoas para a salvação. Bom, se para Jesus isso é o mais importante, deveria ser para nós também. Deveria. Nós aí iríamos imprimir o tempo fazendo aquilo que é realmente importante. Lembra que eu comecei falando dos vídeos da igreja, quem tem postado? Porque às vezes nós falamos: eu não tenho oportunidade de evangelizar, pastor. Trabalho em casa, agora trabalho home office. É verdade.
Aí Deus preparou o quê? Um meio para você evangelizar. Você está lá trabalhando, toca lá no seu celular, você vai ver um vídeo da igreja. O Bruno teve um bom trabalho para ali editar e tudo, lançou. Ah, depois eu vejo isso aqui da igreja mesmo. Mas se é alguém do grupo lá, do seu lá, dos amigos, deixa eu ver que o fulano postou, o que é alguma coisa. E ainda compartilha. Revire o tempo. E depois ele diz assim: não sejais insensatos. Eu fui procurar o que é uma pessoa insensata. Tem várias denominações, mas o que eu escolhi foi desorientada. Então, se alguém chamar de insensato, pode ficar bravo. Desorientado eu acho chato, mas se você for ver bem a palavra desorientado, é aquele que está sem orientação. Sem orientação do Espírito Santo. E Jesus disse que o Espírito Santo devia nos orientar em toda a verdade. Desperta tu que dormes. Quem é que tem te orientado, hein? Quem tem te orientado? Ai, meu Deus. Então, desperta tu que dorme. As coisas estão acontecendo ao nosso redor. As coisas estão acontecendo conosco. Eu vi um rapaz nesse podcast. Eu não lembro qual foi a pergunta que fizeram, mas era a respeito dele e do pai. Quantas vezes ele viu o pai? O pai dele morava, acho que no sul. E ele está aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, não me lembro. Mas ele disse: e aí, quantas vezes você vê seu pai? Ele disse: rapaz, eu estava pensando exatamente nisso. Meu pai tem 60 e poucos anos. Eu vejo meu pai uma vez por ano. Se tudo correr bem, eu vou ver meu pai mais 20 vezes. Alguma coisa tem que fazer para mudar isso. Esse rapaz, de repente, acordou para aquela situação. Né? Ele deu um estalo, não posso continuar assim. 20 vezes só. Eu estou dizendo isso para os irmãos verem que nós precisamos despertar em algumas áreas da nossa vida. Mas a área principal que só quer despertar a gente hoje é na pregação do Evangelho. Eu já contei isso sobre o meu amigo e nós separamos vou falar um número bem baixo. 40 anos. Não tinha mais notícia do meu amigo. 40 anos, nós ficamos separados. Amigo de infância. Crescemos juntos até os 15, 16, 17 anos, crescemos juntos assim e tal. E depois de 40 anos, o Senhor permitiu então que ele entrasse em contato comigo. Muito bacana, não sei como ele conseguiu isso. E aí eu vi uma necessidade muito grande de falar de Jesus para ele. Então o que eu fiz? Eu relatei toda Gênesis, o que Deus criou todas as coisas, pecado, dei ênfase ao pecado, mostrei para ele que Deus tinha estipulado, então, para pagar o pecado da humanidade, alguém teria que derramar o sangue inocente. Um homem inocente teria que derramar seu sangue para as pessoas do mundo. Um homem inocente. Falei para ele sobre os sacrifícios mosaicos, né, de Moisés. Por que o Senhor deu sacrifício para matar os animaizinhos que são inocentes? Né? O animalzinho não tem culpa de nada, mas era morto, o sangue daquele animal era derramado para pagar o pecado das pessoas, dos judeus, durante um ano. Expliquei para ele por quê. Aí expliquei que Deus olhou e não viu ninguém justo, então ele mesmo se fez carne, habitou entre nós. Ensinou sobre o reino, ensinou sobre Deus, foi preso, torturado, morto e ressuscitou. Coloquei tudo isso e passei para ele. Você entendeu, meu amigo? Eu entendi, que bom. Quando toda mensagem, sempre Jesus, 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 porque Deus ele já ouviu falar. O que impactou ele foi Jesus. O que faz um impacto no nosso meio quando conversamos, não é você falar Deus te abençoe. Que causa impacto é quando você fala Jesus te abençoe. Experimente. Porque nós não sabemos. Esse meu amigo teve 6 infartos. E não ficou nem com sequela. Deus o poupou
para alguns anos depois eu poder mandar mensagem para ele. E ele morreu por mim de um ataque fulminante de câncer. Quantas pessoas você conhece que vai ter um ataque fulminante no coração amanhã? Cheio de nada, não conheço ninguém assim, então. Eu também achava que não conhecia. Né? Quantas pessoas você conhece que vão sofrer acidentes? Quantas pessoas você conhece que vai ser atacado? Enfim. Eu não conheço ninguém. Ou eu não sei, exatamente, a gente não sabe. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que vamos partir, nem os nossos amigos e nossos inimigos. Quando é o tempo de eu pregar o Evangelho, então? É hoje. E a gente, essa semana que nós nem sequer compartilhamos o vídeo da igreja. E sempre no vídeo da igreja, a gente acaba falando de Jesus Cristo. No vídeo do canal Pequeno Rebanho Pensa, sempre dá um jeito. Porque esse é o nosso papel, pregar o Evangelho. Desperta tudo que disse também as Lucas 12, 54 e 56. Disse também as multidões: quando vê desaparecer uma nuvem no poente, Jesus falou, quando você vê aparecer uma nuvem, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vê soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Jesus disse: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. O povo estava dormindo espiritualmente. Não conseguiram identificar Jesus. O povo não conseguiram ver. Mas sabiam, olhavam para o tempo, sabiam se ia chover ou se ia fazer sol. Hoje em dia também é a mesma coisa. As pessoas sabem se vai chover ou se vai fazer sol. É só consultar ali o Google. Mas não conseguem discernir. Estão caminhando para a morte eterna. Mesmo os sinais vindo, o amor se esfriando, as igrejas estão pregando o Evangelho, nós vimos bodes guias. Bodes guias não pregam o Evangelho, bodes guias pregam outra coisa. Mas continuam, mas estão conduzindo pessoas aí. Então, quantos bodes guias existem nas igrejas, conduzindo as pessoas ao inferno, e se enriquecendo? Não estão nem aí com as ovelhas, talvez por ignorância, mas muitos é por causa do caráter deles. Então, não é de hoje que a humanidade está dormindo a respeito de Deus, né? O João disse assim: e o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra aqui de vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. A gente está falando aqui com os fariseus. Né? Os fariseus criticavam a Jesus porque Jesus falava que a religião, na realidade, não salva. Né? Você ser, Jesus fala, você ser judeu, você fazer parte da religião dos judeus, não salva. Eles estavam muito bravos. Porque ele falava, para você ser salvo, você tem que vir a mim. Aí eles responderam para Jesus: mas nós pregamos a Escritura. Nós buscamos a vida eterna nas Escrituras, que era o Velho Testamento ainda. Aí Jesus disse: então vocês leem a Escritura, vocês meditam na Escritura, e as Escrituras falam exatamente de mim. Mas vocês não querem vir a mim. Então, estavam dormindo. Estavam dormindo a respeito das Escrituras. E eles eram estudantes da Escritura. Então nós fazemos muitas coisas, irmãos, e não se apercebemos. Estamos dormindo. Você já parou para ver assim? Bom, é mais fácil. Você pode observar as pessoas? Elas estão parecendo em um transe. Não se preocupe com a coisa mais importante da sua vida. Qual é? A vida. Não estou nem aí. Aí você vai falar: deixa eu falar de Jesus para você. Ah, não vai falar de Jesus não, deixa eu viver a vida.
Ela quer viver a vida sem Jesus. Está lascado. Né? Vamos falar um pouco de personagens. Faraó. O Senhor ali enviou quem para Faraó? Moisés e Arão. Que interessante, né? Que Moisés deu uma desculpa para o Senhor. Senhor, eu não posso ir lá falar porque eu não falo bem, gaguejo. Pensando que Deus ia falar, tá bom, Moisés. Vou escolher outro. Ele falou, não, vou arrumar uma pessoa para te ajudar. Vou arrumar uma pessoa para te ajudar. O seu próprio nome. Faraó, Deus, meu Deus, o Deus dos hebreus, me mandou aqui para falar para você soltar o povo dele. Soltar nada. Aí começou a acontecer o que? As pragas. Todo mundo viu, todo mundo acordou. Falou, a coisa está ruim, liberta logo esses hebreus. Mas ele estava dormindo, estava desatento, não estava percebendo as coisas que estavam acontecendo ali ao seu redor. E o fim foi muito trágico. Foi ou não foi? Davi, o maior rei de Israel, depois de Jesus, né? Davi foi um símbolo de Cristo. Davi, o rei terreno, e Jesus, o reino espiritual. Se quer ficar bem com o judeu, vai falar bem de Davi. Mas ele estava dormindo numa certa época. Você consegue lembrar de alguma época que Davi dormiu, ou seja, se desapercebeu de Deus, desapercebeu das coisas ao redor? Você consegue pensar? Quando ele pecou, mandando, primeiro adulterou, né? E depois assassinou o esposo de Betseba. Ele acordou? Depois ele acordou. Quem foi chamar a atenção dele? Natan, Deus, através de Natan, falou para ele que posso contar uma coisa para o Senhor, meu rei? Pode. Eu vejo ele ali assim muito legal. Pode contar assim, olha, tinha um fazendeiro que tinha uma única ovelha. E ele cuidava da ovelha, ele cuidava da ovelha dele, não só no pasto, mas em casa também. Ele dormia com a filha, com ela, com as ovelhas, os filhos dele brincavam com a ovelha dentro de casa e tudo mais. Havia do lado dele um fazendeiro muito rico, que tinha muitas ovelhas. Esse fazendeiro recebeu uma visita, e na hora do jantar, ele foi lá e pegou a ovelhinha daquele que era mais pobre e matou. Davi se falou, mas quem é esse? Esse é digno de morte, vamos mandar matar esse cara. Quem é ele? Natan falou, é o Senhor. O Senhor fez isso quando adulterou, com Betseba e matou o marido dela. Eu imagino o despertar de Davi naquele momento. Desse pecado nasceu um filho. Quando Davi despertou, já era tarde demais para o filho. Ele só ia ver o filho depois no céu. Quem falou isso? Ele mesmo falou. Porque ele jejuou até pedindo a cura para o filho, mas quando o filho morreu, ele começou a comer. Aí os servos foram interrogar, falaram assim, quando a criança estava viva, o senhor não comia. Agora que está de luto, o senhor vai comer? Ele falou, porque a criança não pode vir mais aqui, mas eu um dia irei com ela. Você consegue perceber esses ensinos no meio dos livros bíblicos, esses ensinos? Você tem que estar atento, senão você não pega esses ensinos, né? Bom, Salomão. Você pulou Sansão. Pulei Sansão, é verdade. Sansão, você consegue ver ele dormindo? Um cara forte, cornudão. Consegue? Sansão estava desatento ao propósito de Deus na sua vida. E ele se desviou desse propósito, ele dormiu. Ele teve relacionamento com mulheres que não eram do povo, e Deus condenava isso. Ele era um dos juízes. Então Deus permitiu que ele fosse pego
foi cegado. Quando ele estava ali nas masmorras, ou seja, lá na prisão, ele acordou. E orou a Deus, Senhor, me dá então, o quê? Mais uma chance para fazer o que o Senhor me mandou fazer. E Deus deu então mais uma chance para ele. Ele acordou. Mas uma situação ruim, né? Se não tivesse se distraído tanto. Os fariseus, eles detinham o quê? O direito de ensinar o povo sobre a lei. Mas quando Jesus veio e fez os milagres que a lei e as escrituras diziam que só o Messias podia fazer, eles não identificaram. Eles estavam dormindo a respeito de Jesus, a respeito do Messias que eles tanto esperavam. Estavam esperando o Messias desde quando eles foram cativos, se não me falha aqui, pela Babilônia. Nunca mais o reino se ergueu do jeito que era. Estavam esperando alguém que os livrasse dos seus inimigos. Estavam esperando. Quando Jesus chegou, eles não identificaram Jesus. Ficaram com o que de Jesus? Com inveja. E queriam matá-lo. Os religiosos de hoje. Eu vou dizer isso aqui, eu sei que está me vendo na internet, preste bem atenção. Os religiosos de hoje estão totalmente dormindo a respeito de Jesus, o Cristo. O diabo e os falsos mestres, que a Bíblia chama lá em Zacarias de bode e guia, ensinam Jesus que o ser humano quer. Qual o Jesus que o ser humano quer? Que lhe dê dinheiro, que transforme ele de empregado para chefe, cura física, poder aqui nessa terra e vida abundante somente aqui. É isso que a humanidade quer, deseja. Então o diabo vai, usa essas pessoas e oferece, e as pessoas estão dentro dessa bolha maldita e estão caminhando para o inferno. Muitas pessoas bem intencionadas em igrejas sérias estão também iludidas a respeito de Jesus. Elas creem piamente que batismo é cumprimento de salvação. Elas dizem para todo mundo: Jesus é meu Senhor e Salvador suficiente. Mas você precisa se batizar. Ele é suficiente ou não? Então, você vê que mesmo bem intencionados, muitas pessoas estão dormindo ainda. Sem contar aqueles que acreditam que são salvos porque estão numa determinada igreja. Outros acreditam que são salvos porque têm certos costumes. Outros acreditam que são salvos porque deixaram de fazer tal coisa. Estão desatentos de Jesus. Quando Jesus liberta uma prostituta, ela é uma ex-prostituta? O que você acha? Ela foi liberta verdadeiramente. Ela é uma ex-prostituta? Ela é uma ex? Então esse termo ex não pode ser empregado mais para essa pessoa, porque ela nasceu de novo. Ela é uma pessoa totalmente nova agora. Não existe ex, alguma coisa para Jesus. Jesus não vai com ex, ela é nova, ela nasceu de novo. Você não consegue dizer para um bebê: você é um ex, esse corintiano. Não dá, ele nasceu de novo. Os discípulos, essa é fácil, sempre estavam dormindo? Por quê? Jesus disse: é preciso que eu vá de Jerusalém, seja preso, morto, e ressuscitarei no terceiro dia. Os discípulos: Senhor, não, que isso, não faça isso não. Olha, ele falou: mas quando eu for preso, todas as minhas ovelhas morrerão. Não, Pedro, não, Senhor. Se o Senhor for preso, nós vamos junto com o Senhor. Se for preciso, eu morro com o Senhor. E os outros 11 disseram o quê? Nós também, nós também. Quando Jesus foi preso, todos morreram. Estavam dormindo a respeito de Jesus. Mas a gente entende mesmo. Quem não entende, quem não conhece Jesus, quando Jesus foi preso, eles não sabiam, eles acreditavam, mas não entenderam. Peraí, mas Jesus, com todo esse poder, foi preso?
E nós, que somos seus discípulos apenas, saíram correndo. Se Jesus foi preso. Quando Jesus foi torturado, ele estava pregado. Imagina o desespero dos discípulos. Eles estavam dormindo. Mas quando Jesus, depois de ressuscitado, apareceu no meio daquele salão e disse: paz seja convosco. O que aconteceu? Acordaram. Era verdade. Jesus está vivo. Hein? Tomé não estava naquele dia. Depois de 6 dias, 8 dias, Jesus apareceu de novo. Paz seja convosco. Tomé estava ali. Senhor, vem aqui, não é seu. Você é especial. Eu sou. Vem aqui, você só acredita se ver, né? Põe a mão aqui do meu lado, põe a mão nas minhas mãos, veja aqui, Senhor, agora você acredita. Feliz aqueles que creem. Sim. Marta. Vamos lá julgar um pouco Marta. Marta estava dormindo. Naquele momento que a Bíblia relata, Jesus estava ali falando com Maria, ensinando sobre o reino, conversando com ela, e Marta, distraída, dormindo, limpando a casa. Não é? Imagina se Jesus ali, ela, licença, senhor, levanta o pé um pouquinho. Marta, você está vendo? Estava atenta para casa, mas desatenta, dormindo a respeito de Jesus e daquilo que Jesus estava fazendo na casa dela. Você sabe que o lar do cristão é o alvo, né? Do Senhor em primeiro lugar, mas do adversário também. Como ele não pode entrar na sua casa, ele leva pessoas lá para tentar contaminar o seu lar. Se você estiver acordado, não tem jeito de contaminar o seu lar. Mas se você estiver distraído, preste atenção nisso, tá bom? Saulo foi ensinado por Gamaliel. Ele era muito bem instruído na lei e tinha um zelo muito grande pelas coisas de Deus. Ele até matava ou consentia em matar por causa das coisas de Deus. Quando ele soube que tinha um grupo de pessoas que diziam que seguiam o Filho de Deus, que era Jesus, um homem que morreu, ele ficou doido da vida e começou a matar, perseguir e matar os cristãos. Ele estava dormindo a respeito de Jesus. Mas ele também acordou. Quando foi que ele acordou? Quando é que Paulo acordou? Sabe quando Paulo acordou? Não está fazendo as aulas? Brincadeira. Mas o pequeno rebanho pensa, está tendo ensinamento. Estava no caminho de Arimateia. Está no caminho para dar? Damasco. Paulo falou assim, sempre para as autoridades: me dá umas cartas aqui me autorizando a matar cristão. Eu vou lá para Damasco para pegar esses bichinhos. No caminho para Damasco, ao meio-dia no deserto, naquela região, o sol é muito, mas apareceu uma luz mais forte que o sol ainda, e derrubou ele do cavalo. E uma voz falou para ele assim: Saulo, por que você me persegue? Quando ele viu a luz mais forte que o sol e essa voz, ele só podia concluir que era o Senhor. O Senhor, quem é o Senhor? Por letra maiúscula. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí Paulo acordou. Será que nós vamos precisar cair no cavalo também para acordar? Tomara que não, né? As igrejas estão preocupadas com poder econômico, número de membros, número de batizados, que mais? Festas, campanhas. Eles estão deixando de lado o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Estão dormindo. Você que acordar para isso, avise onde você congrega: olha, nós estamos dormindo, vamos pregar o Evangelho. Se não quiserem pregar o Evangelho, vai aonde prega o Evangelho, mas você deve pregar o Evangelho. Salvação somente em Jesus Cristo. Quantas vezes ele prega dormindo? Quando tem um ensino novo, o senhor me lembra de um ensino, puxa vida, é isso mesmo. O senhor me acordou na quinta-feira. Eu creio que foi o senhor, porque eu estava fazendo uma oração para um determinado propósito. O senhor falou: faça o jejum. Eu falei: tanto tempo estou pedindo isso, não fiz jejum ainda. Aí eu fiz o jejum. Consegui a vitória? Consegui, eu só não estou vendo, mas já consegui. E quando conseguir, vou falar para os irmãos que é. Então o senhor me acordou nessa
Eu sei que talvez aqui haja pessoas que há muito tempo não fazem jejum, mas estão com o propósito lá na mão do Senhor, não é verdade? Vamos usar a mão do Senhor. E agora, claro, vou direcionar esse desperta do Pidocos para você. Você que está aqui hoje conosco e você que está vendo o vídeo. No que qual área da vida com Jesus você está vivendo? Vou te dar uma direção nesta manhã. A mesma que Jesus deu, a mesma que o Espírito Santo deu, que o Pai Celestial deu lá em Efésios. Desperta do que dormes. Os tempos são maus. Aproveita o tempo. Comece a observar mais as pessoas que estão à sua volta. Comece a observar. E se você detectar que ela não é salva ainda, fala de Jesus. Você pode convencer? Não. Você só pode falar. Se ela deixar o Senhor a convencer e a se entregar ao Senhor, ela vai ser salva. Mas se você não falar, não vai ter do que ela ser convencida. Tá bom? Não tenha medo de perder a amizade, não tenha medo de sair do grupo por falar de Jesus. Tenha medo se você não falar e as pessoas para quem você não falar morrerem sem Jesus. Esse é o medo que nós temos que ter. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração nesta manhã. Vou orar por você. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ô Senhor, eu peço por todos nós, por cada um que ouviu essa mensagem, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho da salvação. Que o Senhor faça com que deixemos de fazer aquilo que te desagrada e comecemos a fazer aquilo que te agrada. Essa é a minha oração e o meu desejo, em nome de Jesus Cristo, para mim e para todos que estão aqui, e para aqueles que vão ver esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.